Salmo 119, versículo 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Salmo 119, versículo 167. Então, que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nossas ações, elas refletem de maneira muito clara aquilo que está dentro dos nossos corações. Aprenda esse princípio. Se você já sabia, que você relembre desse princípio. Em outras palavras, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, não são coisas aleatórias, acidentais em nossas vidas. Não, via de regra, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, flui do nosso coração. E quando eu falo do nosso coração, eu não me refiro a esse órgão que nós temos responsável por bombear o nosso sangue e ser fundamental para o sistema circulatório, conforme nós temos aí na ciência e na própria medicina. Quando eu falo coração dentro de uma perspectiva, dentro de uma visão judaica, que é a visão que nós temos na palavra de Deus, que entendia o coração humano como o centro da sua personalidade. De onde procede as nossas palavras, de onde procede os nossos pensamentos, de onde procede as nossas ações. Então, quando você trata essa questão do coração dentro da perspectiva bíblica, você vai perceber que quando a Bíblia fala do coração, via de regra, ela está se referindo ao centro da pessoa humana. Repito, onde se inicia, onde se origina aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. Então é por isso que as nossas ações, elas refletem muito daquilo que está dentro dos nossos corações. Quando a gente vai ler, por exemplo, alguns ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a gente percebe que Cristo, ele ensinou justamente isso que nós estamos falando. É claro que no sentido negativo, mas dentro desse princípio. Lá em Marcos, capítulo 7, versículo 21, Cristo, ele disse o seguinte, abro aspas para o nosso Salvador, porque de dentro, falou Jesus, do coração dos homens, veja, do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos e os homicídios. Então, vejam que dentro da perspectiva de Cristo, aquilo que a gente faz de mal flui de um coração mau, um coração não regenerado. Aproximadamente 1000 anos antes de Jesus Cristo, o sábio Salomão também falou nesses mesmos termos, também teve essa mesma ideia, quando lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Salomão, ele diz, abro aspas, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Prossegue Salomão, porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Então, que a gente possa aprender, que a gente possa relembrar essa verdade. As nossas ações refletem muito daquilo que há dentro dos nossos corações. O Salmo 119, que é o salmo que a gente vai considerar na manhã de hoje, pelo menos em parte, é um exemplo disso que nós estamos falando. Por quê? Aqui nós observamos o autor sagrado, muito provavelmente o rei Davi, mas nós não temos ainda uma visão concreta em relação a esse fato, escrevendo, sob forma de poesia, tudo aquilo que ele sentia pela palavra de Deus. Irmãos, se a gente pudesse resumir o Salmo 119, nós poderíamos resumi-lo nessa frase. Aqui o autor sagrado, sob forma de poesia, ele fala tudo aquilo que ele sentia pela palavra de Deus. Ao longo de 169 versículos, de um total de 176 versículos, o autor sagrado, ele mostra todo o seu sentimento relacionado à Escritura Sagrada, que ele fala, em alguns momentos, de mandamentos do Senhor, que ele fala, em outros instantes, de lei do Senhor, que ele chama de juízos de Deus. Então, são termos sinônimos que apontam para a mesma coisa, ou seja, para a palavra de Deus
propriamente dita. Esse salmo de número 119 é uma poesia escrita sob forma de acróstico, que é utilizado o alfabeto hebraico. Ou seja, você vai encontrar, ao longo de todo o Salmo 119, 22 estrofes. 22 estrofes. E fica fácil você identificar quais são essas estrofes, pelo menos dentro da versão revista e atualizada, porque cada estrofe do Salmo 119, ele começa com uma letra em negrito. Então, se você olhar na sua Bíblia, não só a letra em negrito, mas com a separação de versos, você vai ver que você vai encontrar aqui 22 estrofes. 22 estrofes, com 8 versos em cada estrofe. E cada estrofe, ela começa com as letras do alfabeto hebraico. Por isso que são 22 estrofes. E aí é só fazer a multiplicação, né? 22 estrofes vezes 8 versos, você vai encontrar 176 versos, repito, dos quais em 169 o salmista ele se refere à palavra de Deus. Por isso, nós falarmos que esse salmo, ele reflete aquilo que o autor sagrado ele sentia pelas escrituras sagradas. Na verdade, o Salmo 119 é uma canção de amor pelas escrituras sagradas. O Salmo 119 é uma canção de amor pelas escrituras sagradas. E aí, aquilo que eu falei no início, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, via de regra, procede do nosso coração. Então, como o autor sagrado aqui, ele era uma pessoa cheia da palavra, o autor sagrado aqui era uma pessoa que amava a Deus, ele externou aquilo que havia dentro do seu coração e compôs todo um salmo, pelo menos na sua grande maioria, falando da palavra de Deus. Então, nesta manhã de hoje, meus irmãos, com base neste salmo, no Salmo 119, pelo menos em parte dele, eu queria que nós considerássemos alguns compromissos, algumas responsabilidades, algumas obrigações que recaem sobre nós quanto ao livro de Deus, quanto à Bíblia Sagrada. Eu queria que, nessa manhã, a gente pensasse no seguinte tema: levando a Bíblia a sério. Levando a Bíblia a sério. E dentro desse tema, eu queria que nós considerássemos pelo menos 3 compromissos, 3 obrigações que todos nós, enquanto povo de Deus em especial, nós temos em relação à palavra, para que assim a gente possa seguir no mesmo caminho do salmista, para que assim a gente possa evidenciar o mesmo sentimento que o salmista ele evidenciava quanto à palavra, conforme nós temos nesse texto que está diante de nós. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, quais são então esses compromissos? Quais são então esses deveres? Para que a gente possa desenvolver nas nossas vidas, a fim de que a gente possa confirmar que, de fato, a gente leva a palavra de Deus a sério. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, nós devemos crer na palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós devemos crer na palavra de Deus. E quando você olha aqui para esse salmo, quando você olha aqui para esse texto, você vai constatar algumas razões pelas quais nós temos essa obrigação. Obrigação de crer, de confiar, de descansar na palavra de Deus. Na verdade, é isso que nos distingue das demais pessoas. Você pode até encontrar pessoas que dizem que creem em Deus, que dizem que amam a Deus, mas será que elas têm um compromisso correto, adequado com Deus? E para que ela possa comprovar esse possível compromisso que elas têm com Deus, será que elas creem na sua palavra? Será que a Bíblia nos dá razão para crermos nela, para podermos confiar nela e assim podermos ter esse compromisso com ela? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs. E aqui, repito, a gente encontra pelo menos 3 razões, 3 motivos pelos quais nós devemos crer na palavra de Deus, o nosso primeiro compromisso com as Escrituras Sagradas. Nós devemos crer na palavra de Deus porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Nós podemos crer na palavra de Deus porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Veja aí, por favor, o versículo 142. A gente não vai sair do Salmo 119. A gente vai trabalhar parte desse salmo. Então, a gente vai ficar focado aqui no texto.
ok? Salmo 119, versículo 142. Olha só o que nos diz aqui a palavra de Deus. A gente precisa crer nela, e a primeira razão por que isso deve acontecer, porque ela é verdadeira. E olha só como o salmista se expressa em relação à palavra. Olha só, ele diz: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Olha só como o salmista ele via a palavra de Deus. Ele se expressa aqui como a lei de Deus, e ele enxergava a palavra de Deus como a própria verdade. Irmãos, nós não podemos crer em tudo aquilo que a gente vê, em tudo aquilo que a gente lê, em tudo aquilo que a gente ouve. Eu sempre gosto de dizer isso, a gente precisa ter uma mente mais cética sobre as coisas e sobre as pessoas. Isso é bom, isso ajuda muito. Sobretudo nesse mundo que nós vivemos, um mundo que é dominado pela tecnologia. E falando de maneira bem específica, pelas inteligências artificiais que fazem coisas que você assim fica boquiaberto. De sorte que quando você vê uma determinada foto, você hoje tem que duvidar, será que isso é verdade? Será que isso de fato aconteceu? Então a gente precisa ter essa visão mais cética da vida para procurar inquirir sobre as coisas e não sermos levados pelas informações, tantas informações que a gente tem, sobretudo por causa desse mundo tecnológico. Essa é a nossa realidade em termos de vida. Contudo, com a Bíblia não é assim. Não, de maneira nenhuma. A Bíblia, ela é a própria palavra de Deus verdadeira, que nos mostra a verdade de quem nós somos, nos mostra a verdade acerca das pessoas, nos mostra a verdade acerca do mundo, nos mostra a verdade acerca do próprio Deus ou de qualquer outra coisa importante na nossa vida. Então, se você quiser se pautar pela verdade, se você quiser ter uma visão verdadeira sobre as coisas, sobre as pessoas, você tem que usar os óculos da palavra de Deus. E aí você vai perguntar, mas ela tem tudo? Sim, ela vai ter tudo aquilo que é importante. Ela vai ter tudo aquilo que é essencial para as nossas vidas, sobretudo para nos dar o conhecimento de Deus, sobretudo para nos mostrar a vontade de Deus para nós. Então, não adianta nós seguirmos o nosso próprio pensamento, não adianta nós tentarmos seguir o pensamento do mundo que está à nossa volta, da maioria, não. Muito pelo contrário. A gente precisa seguir na verdade de Deus. Essa é a primeira razão. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos crer, ter esse primeiro compromisso com a palavra. Por quê? Porque ela é verdade. Em segundo lugar, nós precisamos crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é justa. Em segundo lugar, nós precisamos crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é justa. Olhem só, 2 versos que nós encontramos aqui no Salmo 119. Vejam aí, a gente vai ler o versículo 75 e o versículo 128. Olha só, como o salmista ele vai tratar a palavra, e dentro desse tratamento que ele dá à palavra, como ele percebe que a palavra de Deus ela é justa, ela é correta em tudo aquilo que ela fala, em tudo aquilo que ela diz. Olha só, versículo de número 75, ele diz: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são... Está vendo aí, meus irmãos? Está vendo aí, minhas irmãs? Era assim que o salmista via o juiz de Deus. Eles são justos. Era assim que ele enxergava a palavra de Deus, uma palavra justa. Olha só um pouco mais adiante, no versículo 128. Ele vai nessa mesma linha de direção. E olha só o que ele diz, ó. Versículo 128. Por isso, tenho por em tudo, veja, retos os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Então, quando a gente lê a palavra, a gente se depara com tudo aquilo que Deus nos manda, com tudo aquilo que Deus nos ordena, e a gente deve partir do pressuposto que essas coisas elas não são arbitrárias, ou seja, não há vontade caprichosa de um Deus orgulhoso que exige determinadas coisas de nós só para se comprazer nisso. Não, muito pelo contrário, nos tornando pessoas aprisionadas, nos tornando pessoas infelizes. Não, muito pelo contrário. Deus exige. E como ele exige,
as coisas que ele exige na sua palavra, que são coisas puras, que são coisas amorosas, que são coisas virtuosas. Então, quando a gente olha, lê a palavra e se depara com as ordens de Deus, a gente deve partir desse pressuposto. Isso aqui é justo, isso aqui é correto. Pode até, em alguns momentos acontece, ofender o nosso eu, ofender a nossa concepção, os nossos pensamentos. Pode ser que isso aconteça. Contudo, partindo dessa perspectiva divina, a gente vê que esses mandamentos, eles são justos, que esses mandamentos, eles são justíssimos. Então, creia na palavra. Por quê? Porque ela é justa. Creia na palavra. Por quê? Porque ela é verdadeira. Mas não só isso. Em terceiro lugar, creia na palavra porque ela fornece. Ela fornece tudo aquilo que é bom para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela fornece tudo aquilo que é bom para as nossas vidas. Por quê? É na palavra de Deus que a gente consegue trilhar o caminho da felicidade. Na verdade, não é esse sentimento que as pessoas estão à procura. Na verdade, não é esse sentimento que as pessoas estão à cata, ou seja, elas querem ser felizes, e há sim um caminho da felicidade. Não a felicidade dentro da perspectiva humana, mas a felicidade dentro da perspectiva divina, por nós estarmos fazendo a vontade do Senhor. E para que isso aconteça de fato em nossas vidas, nós precisamos obrigatoriamente seguirmos nos caminhos da palavra de Deus, inevitavelmente. Isso vai produzir alegria, satisfação, felicidade nas nossas vidas. Olha só, como o salmista, ele abre o Salmo 119, versículos 1 e 2, e perceba que, logo na abertura do Salmo, ele coloca a palavra de Deus dentro desses termos, ou seja, aquilo que produzia verdadeira felicidade ao seu coração. Não eram as circunstâncias, não eram as pessoas, não eram as coisas, mas aquilo que alegrava o coração do salmista era a palavra de Deus. Olha só, versículo 1, versículo 2 do Salmo de número 119. Ele diz, bem-aventurados, ou seja, mais que feliz. Na verdade, na Bíblia você não encontra apenas uma felicidade, você encontra aquilo que é superior à própria felicidade, um conceito muito mais elevado. E ele diz, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que fazem o quê? Olha só, que andam na lei do Senhor. Você percebe? Você consegue entender a razão da infelicidade humana? As pessoas são infelizes e procuram desesperadamente a felicidade. E é uma procura vã, uma procura fútil, uma procura inútil, porque elas nunca vão encontrar. E por que elas não vão encontrar? Porque elas estão procurando a felicidade fora da palavra de Deus. Elas querem ter um casamento fora dos princípios da palavra de Deus. Elas querem ter uma conduta fora dos ditames da vontade de Deus. Então, quando você vai nesse caminho, você vai só se deparar com a infelicidade na sua vida, com a tristeza, com o abatimento. Nós não, meus irmãos, nós não, minhas irmãs. Na medida em que nós fomos salvos e que Deus nos deu o privilégio de, através da sua palavra, nos achegarmos à sua comunhão e dentro da sua comunhão estarmos cada vez mais envolvidos com a palavra, na medida em que esse envolvimento se aprofunda, se intensifica, ele alegra o nosso coração. Tenha uma vida de compromisso com a palavra. Se compraza na palavra, leia a palavra, medite a palavra, obedeça a palavra, que a felicidade será uma realidade visível na sua vida. Faça esse desafio, procure colocá-lo em prática e você vai perceber como isso é verdade. Então, a Bíblia, ela fornece aquilo que é bom. Por quê? Porque nela nós experimentamos a verdadeira felicidade. Mas não só isso, a Bíblia nos dá segurança. Olha só o que nos é dito aqui no versículo 9. Olha só o que nos é dito no versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. A Bíblia, irmãos, ela nos dá segurança contra o pecado. O nosso próprio pecado. A nossa própria natureza humana terrena, que nos conduz
ao confronto com a vontade de Deus continuamente em nossas vidas. E o fato de nós sermos crentes não nos isenta dessa realidade, porque é a nossa luta do dia a dia, que é a luta contra a nossa própria carne. Mas na medida em que nós nos voltamos para a palavra, que procuramos aprendê-la, que procuramos guardá-la no nosso coração, que procuramos vivenciá-la na prática, a gente vai se resguardando de cair. A gente vai se resguardando de pecar. A gente vai conseguir a perfeição de sair? Não. Mas a gente vai obtendo as vitórias que são necessárias para a nossa caminhada cristã. Então a Bíblia é boa por causa disso. Ela nos protege, ela nos dá segurança contra a nossa própria natureza. Mais ainda, é pela Bíblia que nós encontramos sabedoria. A verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria divina. Olha só o que o salmista ele fala lá nos versos 98, 99 e 100. Olha só, Salmo 119, versículos 98 a 100, vamos assim dizer. Olha só como ele achava sabedoria na Bíblia. Olha só o que ele diz. Os teus mandamentos, veja, me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo, ou seja, os mandamentos do Senhor. Compreendo muito mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Versículo 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Olha só, meus irmãos, olha só. Como o salmista ele se enxergava. E aqui não é uma pessoa orgulhosa, não jamais, mas uma pessoa que tinha percepção daquilo que ela era. Ela tinha mais conhecimento que os seus inimigos, ela meditava no testemunho do Senhor, ela era mais prudente do que os idosos, porque guardava os preceitos do Senhor. E é assim que a Bíblia nos torna, ela nos torna pessoas sábias. Sábias segundo Deus, não sábias segundo o mundo, não sábias segundo a nossa visão, não, sábias segundo Deus. Então, você vê, um livro que nos proporciona felicidade, um livro que nos dá segurança quanto aos nossos pecados, um livro que nos dá sabedoria. É algo ruim? Não. Então, daí a terceira razão pela qual a gente deve crer na palavra. Por quê? A palavra fornece aquilo que é bom. Então, veja que aqui você encontra essas três razões pelas quais a gente deve ter esse primeiro compromisso com a palavra, crer na palavra. Ela é verdadeira. Crê na palavra, ela é justa, crê na palavra, ela promove aquilo que é bom em relação às nossas vidas. Então, a gente não pode, meus irmãos, não pode, minhas irmãs, jamais descartar uma vida à parte da palavra de Deus. Talvez eu fale isso e você já possa perguntar, já possa pensar, mas eu já sei. Mas quando eu falo isso, é que a gente viva na prática essa realidade, ou seja, da gente ter a palavra de Deus como a base da nossa fé, a base da nossa esperança, a base dos nossos princípios, a base dos nossos valores, aquilo que procede da Bíblia, sim, aquilo que não procede dela, não. De nós termos aquilo que eu chamo de senso crítico espiritual, para que a gente possa avaliar todas as coisas da nossa vida à luz das Escrituras Sagradas. Se chega um determinado momento da nossa vida em que a gente tem que tomar uma determinada decisão, da gente avaliar essa decisão à luz da palavra, o que é que a Bíblia diz acerca disso? O que é que a Bíblia fala acerca disso? Qual a orientação que ela me dá para esse procedimento ou para a falta desse procedimento? Da gente ter, no primeiro momento, essa postura na nossa vida. Não pensar naquilo que a gente acha certo, não pensar naquilo que a gente acha bom, mas partir do pressuposto que aqui é a nossa base. A base da nossa fé, a base da nossa esperança, a base dos nossos princípios, daquilo que é certo, que é correto, dos nossos valores, para que assim a gente paute a nossa vida crendo na prática, na palavra de Deus. Então, Deus nos chama a quê? A levarmos a sua palavra a sério. E qual é a primeira atitude que a gente deve ter para que isso aconteça? Precisamos crer na Bíblia. E por que nós devemos fazer isso? Porque ela é verdadeira, porque ela é justa e porque ela promove tudo aquilo que é bom, virtuoso, saudável para as nossas vidas. Entenderam, meus irmãos? Entenderam, minhas irmãs? Então, primeiro compromisso. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós devemos sentir pela palavra de Deus.
nós precisamos crer na palavra. E, em segundo lugar, nós precisamos sentir pela palavra de Deus. Quando a gente vê o Salmo 119, a gente percebe, conforme nós falamos na parte introdutória, esse poema de amor que o autor sagrado ele compôs para com as escrituras sagradas. E aí a gente precisa considerar, porque é o sentimento dele, mas também deve ser o nosso sentimento. A Bíblia não só é a base da nossa crença. A Bíblia, ela deve ser a motivação dos nossos sentimentos para que a gente possa se envolver sentimentalmente com ela. E aqui você percebe 3 sentimentos que o autor sagrado ele nutria em relação à palavra. São os 3 Ds. Ele se deleitava na palavra, ele desejava a palavra, ele dependia da palavra. Os 3 Ds. Ele deleitava-se, ele desejava e ele dependia da palavra de Deus. Vamos ver, dentro da experiência do autor sagrado, a Bíblia como seu deleite, como sua alegria. Não dá para ver todos os textos, porque são vários. Eu vou citar pelo menos 2 ou 3. Depois, se você quiser o material, você pega e aí você vai ver cada um deles em cada ponto que a gente está destacando. Olha só, versículo 14. Vamos ver pela sequência. Versículo 14. Olha só o que ele fala em relação ao sentimento, né? O deleite que ele tinha pela palavra. O primeiro sentimento que é esse deleite. Ele diz, mais me regozijo, ou seja, mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meus irmãos, minhas irmãs, isso aqui é sério, né? Entre escolher as riquezas e a palavra, o autor sagrado escolhia a palavra. Talvez isso soe romântico para nós e um grande desafio. O que é que nós valorizamos mais na nossa vida? Por exemplo, um domingo pela manhã, o que é que a gente faz quando a gente tem a oportunidade de aprender a palavra de Deus? Na medida que a gente não está na casa do Senhor e está fazendo alguma coisa que poderia ser feita em outro momento, a gente está dizendo, eu valorizo mais isto do que estar aprendendo a palavra. Eu valorizo mais estas coisas do que a palavra de Deus. Por isso que as nossas ações, elas denunciam muito daquilo que está dentro dos nossos corações. E aqui a gente observa esse regozijo, essa alegria que o salmista tinha, e quando comparava as coisas materiais às riquezas, ele dava mais importância, ele se alegrava mais na palavra do Senhor. Será que esse é o nosso sentimento? Será que a gente tem essa alegria toda vez que a gente lê, que a gente medita, que a gente aprende algo novo na palavra que nós não sabíamos e que, de certa forma, vai nos ajudar, que a gente se lembra de algo que nós já havíamos aprendido e que foi esquecido, mas que é importante para nós, vem aquele sentimento de satisfação, de prazer, de deleite? Queira Deus que sim. Queira Deus que sim, estaremos nos relacionando corretamente com a palavra. Olha só o que ele fala mais adiante, no versículo 24. Olha só. Versículo 24, dentro do deleite, né, que ele tem como esse sentir pela palavra. Ele diz, com efeito, veja, os teus testemunhos são os meus testemunhos são o meu prazer. Prazer. Entre assistir uma partida de futebol e ler a palavra, estudar a palavra, eu opto por quê? Pela palavra. Que a palavra ela é mais prazerosa para a minha vida. Entre gastar tempo, maratonando série, filme, eu me dedico mais assiduamente a me envolver com a palavra, porque eu me deleito nisso. Está vendo, meus irmãos? Que na prática repousa um grande desafio sobre nós, um grande desafio. Às vezes a gente faz aquela leitura rápida, talvez de manhã, por causa dos nossos compromissos, seja até necessário, mas às vezes ao longo do dia a gente tem tempo, sobra tempo para algumas coisas, e ao invés de a gente se dedicar à Bíblia, a gente vai se dedicando às outras coisas. Por quê? No fundo, são essas coisas que preenchem, ou que pelo menos tentam preencher o vazio do nosso coração. É por isso que a gente encontra tanto cristão amargurado, triste, resmungão, rebelde, porque, na verdade, a palavra não penetrou nos seus corações, não é o deleite, o prazer das suas vidas. Só mais um texto, dentro desse sentimento de deleite. Olha só, versículo 47. Versículo 47. Olha só. Terei prazer nos teus mandamentos.
ou seja, nos mandamentos de Deus, os quais eu. Será que a gente pode fazer coro com o autor sagrado aqui? De dizer que de forma verdadeira nós amamos a palavra, nós nos deleitamos na palavra, nós nos satisfazemos na palavra. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, quando isso é real na nossa vida, a gente tem um salto de qualidade espiritualmente falando. A gente não quer perder tempo de estar na casa do Senhor. A gente aproveita o tempo em estando na casa do Senhor para aprender, para aprofundar o nosso conhecimento, para nós amadurecermos mais. É por isso que isso é tão vital e importante nas nossas vidas, porque nos tira, vamos assim dizer, de um marasmo espiritual. Às vezes a gente se acostuma, e eu sempre gosto de falar, a gente tem um grande perigo no nosso viver, que é a gente se acostumar com o religioso. A gente corre um grande perigo quando a gente se acostuma com aquilo que é religioso. A gente faz as coisas simplesmente por fazer. Eu vou para a igreja por ir. E aí não importa se eu chego cedo, se eu chegar atrasado, não importa onde vai estar o meu coração quando eu estiver lá, eu vou cumprir o meu dever religioso. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Fazer com prazer, com alegria, com satisfação no nosso coração. E aqui o salmista diz que ele amava o mandamento de Deus, o mandamento do Senhor. Então veja, dentro desse segundo compromisso de sentir pela palavra, em primeiro lugar, a gente tem que se deleitar na palavra. E a gente viu o verso 14, o verso 24, o verso 47, mas se a gente seguir adiante, vai ter o verso 70, o verso 77, o verso 143, o verso 174, todos eles vão mostrar esse deleite que o salmista tinha com a palavra. Então, ele se deleitava na palavra, mas em segundo lugar, ele desejava a palavra de Deus. O salmista, aqui, através do seu depoimento, ele mostra o anseio que ele tinha, não só por aprender, mas o anseio que ele tinha por cumprir a palavra de Deus. Veja que essas duas coisas estavam juntas na vida do salmista. Ele não queria apenas ter um conhecimento teórico da palavra, ou seja, aprender a palavra, mas ato contínuo, ele queria colocar essa palavra em prática, que são os dois pontos centrais que envolvem a nossa vida. Não só aprender de Deus, mas seguir aquilo que Deus quer que nós sigamos. E ele tinha esse desejo, ele tinha essa vontade de aprender e de viver a palavra de Deus. De aprender. Olha só, o versículo 5, Salmo 119, versículo 5. Olha só. Ele fala: tomara sejam firmes os meus passos. Veja que ele se refere a ele mesmo, ele não está falando dos outros, está falando dele. Tomara sejam firmes os meus passos. Para quê? Para que eu observe os teus preceitos. Aqui no sentido de obedecer, Mais adiante, versículo 10. Olha só, o desejo que ele tinha agora de aprender. Ele fala, ó, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Com todo o meu ser, com todo o meu coração, eu busco ao Senhor. E uma vez que eu estou te buscando, Senhor, não me deixa sair da tua presença sem que eu aprenda os teus decretos. Eu gosto sempre de dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que toda vez que nós somos expostos à Bíblia, e quando eu falo assim de nós sermos expostos à Bíblia, é de você lê-la, é de você meditá-la, muitas vezes escutá-la, muitas vezes aprender algo, você não deve sair desse instante sem que você tenha alguma verdade gravada no seu coração. E é isso que vai fazendo com que a gente aprenda cada vez mais a palavra. É um pouquinho ali, é um pouquinho acolá, e assim a gente vai seguindo. E na medida que a gente vai seguindo, a gente vai aprendendo. E na medida que a gente vai aprendendo, a gente vai aumentando o nosso conhecimento. E na medida que a gente vai aumentando o nosso conhecimento, a gente vai ficando mais maduro. Então, esse é o proceder nosso enquanto cristão. Não adianta querer conhecer tudo de uma só vez, até porque você não vai fazer isso. A palavra de Deus ela é infinita, mas você está dando os passos a passos para que isso possa acontecer. E aí, você tem que ter essa perspectiva. Toda vez que eu me expor à palavra, eu não sairei de lá enquanto não aprender algo dessa palavra para minha vida. Quem é Deus
aquilo que Deus quer para mim, você sempre vai encontrar isso na medida que você se envolve com as Escrituras Sagradas. Então veja que o desejo do salmista era esse. Ele queria aprender. O desejo do salmista era esse. Ele queria cumprir a palavra de Deus. Então ele tinha esse sentimento carregado dentro do seu coração. Se deleitava na palavra e também desejava essa palavra na prática, na sua vida. Então veja, ele se deleitava na palavra. Veja, ele se deleitava na palavra. Em terceiro lugar, ele dependia da palavra de Deus. Ele dependia da palavra de Deus. O salmista, ao longo de todo o salmo, ele tem consciência. Ele tem consciência da sua carência, ele tem consciência da sua necessidade das Escrituras para a sua vida. Olha só o que ele fala no versículo 31. Olha só, no verso 31. Veja só como ele tinha essa necessidade. Eu preciso, Senhor, da tua palavra. Preciso me encher dela. Olha só o que ele diz aqui no verso 31. Ele fala: aos teus testemunhos, veja, me apego, me aproxima. Aquela ideia de você querer apalpá-los, de você querer segurá-los, de querer se apropriar dele. E ele completa: não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Então, ele fala aqui como quem tem essa necessidade. Eu preciso da palavra. E, meus irmãos, a gente de fato precisa disso. Eu sempre gosto de ilustrar o nosso envolvimento com a palavra, vendo-a como de fato a gente deve vê-la, como o nosso alimento espiritual. O nosso alimento espiritual. Eu gosto de usar essas duas ilustrações, né? A oração é a respiração espiritual do cristão. É por isso que Paulo fala que a gente deve orar sem cessar. Então, da mesma forma que a gente precisa respirar para poder viver, e quando a gente para de respirar, a gente para de viver, é por isso que a oração é a respiração para o cristão. Por outro lado, a palavra de Deus, ela é o alimento para o cristão. E aí você usando a figura ou a ilustração do alimento físico, você vai ter uma exata noção da necessidade que você tem da palavra. Ninguém vive sem se alimentar, e sem se alimentar bem. Pelo menos 3 refeições diárias. E alguns que gostam demais, né, excedendo até o número. E não qualquer refeição, mas alimento de qualidade. Então, no sentido espiritual, é a mesma coisa, meus irmãos. A gente precisa se alimentar da palavra. Não é esperar muitas vezes que as pessoas estejam nos alimentando, a gente buscar esse alimento. Porque, infelizmente, a gente vive isso. Sobretudo nos nossos dias. Tem gente que se alimenta espiritualmente por TikTok, entendeu? Frasezinhas, palavrazinhas curtas, e se alimenta disso como se fosse o fundamental. Não, não. Muito pelo contrário. Isso é fruto do nosso exercício árduo, exercício que envolve o nosso tempo, exercício que envolve a nossa dedicação, mas de nós termos essa dependência. Eu preciso aprender. Hoje, eu preciso aprender mais daquilo que eu aprendia ontem. Amanhã, eu preciso aprender mais do que aquilo que eu aprendia hoje. E assim sucessivamente na nossa vida. É assim que a gente deve enxergar a vida cristã. O salmista tinha essa dependência em relação à palavra. Então, nós temos carências na nossa vida. Temos necessidades básicas na nossa vida, humanamente falando. E nós temos essa necessidade básica na nossa vida espiritual de quê? Desejar, procurar e se alimentar da palavra de Deus. Aí você pode perguntar, mas por que a gente precisa tanto se alimentar da palavra? Por que a gente precisa tanto desejar, ter essa necessidade em relação à palavra? Porque é na palavra que a gente vai encontrar as promessas. É na palavra que a gente vai encontrar os mandamentos de Deus para as nossas vidas. As promessas e os mandamentos de Deus para as nossas vidas. Por isso ela é tão essencial. Por isso ela é tão importante para nós. Porque são através das promessas que a gente alimenta a nossa fé, que a gente alimenta a nossa esperança, e que a gente vai seguindo na nossa vida, por mais dificuldade que a gente passe, mas a palavra ela vai nos dando essa esperança, ela vai nos dando fôlego para a gente seguir adiante, para a gente seguir em frente. Por isso que a gente precisa da Bíblia. Mas não só isso, a gente precisa dos mandamentos de Deus para quê? Para que a gente possa se orientar ao longo desse caminho, para que a gente não se desvie para a direita, para que a gente não se desvie para a esquerda, mas que a gente possa permanecer no reto caminho do Senhor. E assim cumprir o seu propósito, e assim alegrar a nossa vida, e assim cumprir com o nosso objetivo, que é de glorificar a Deus
em toda a nossa vida. Olha só como o salmista ele via essa questão da sua necessidade da palavra, não só como fonte de esperança, mas também como meio de orientação, de direção. Olhem só, versículo 50, Salmo 119, versículo 50. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Ele diz: o que me consola na minha angústia é isto. Qual era o remédio que o salmista usava quando a vida lhe angustiava? Quando as tristezas batiam na porta do seu coração? Quando as tribulações se faziam reais na sua vida? Qual era o recurso que ele utilizava para poder enfrentar aquela situação? Qual é? O recurso divino. Ele diz, o que me consola na minha angústia é isto. Todos juntos. Vamos ler a segunda parte do versículo 50, vamos lá? Que a tua palavra me vivifica. Não sei, meus irmãos. Eu não sei, minhas irmãs, como é que pode existir um cristão continuamente triste. Eu estou falando continuamente triste. Continuamente insatisfeito. Eu não estou dizendo que não há momentos que você não se entristeça. Há muitos momentos. Agora, você viver numa depressão, você viver dentro de uma tristeza, você viver dentro do abatimento toda a vida, você fala com aquela pessoa, nunca tem nada de bom. É só murmuração. 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 Talvez a palavra não esteja, de fato, trabalhando no coração daquela pessoa. Porque o salmista diz que a palavra de Deus, ela faz o que conosco? Se ela não está vivificando, das duas, uma. Ou a palavra não é aquilo que ela diz, ou eu não estou observando a palavra como eu devo observar. O irmão escolhe qual das opções? A segunda. Porque ela não pode negar aquilo. Então, se ela diz que ela me vivifica, ela tem que me vivificar. Se ela não me vivificar, o problema não está com ela. O problema está conosco. Eu me lembrei agora do pastor Armando, né? Ele sempre dizia isso. Ele dizia, quando você não entender alguma coisa da palavra que lhe parecer muito difícil, o problema nunca vai estar na palavra. O problema sempre vai estar em você, que aí não tem capacidade para entender. Então, isso é fato, isso é verdade. Isso é fato, isso é verdade. Então, o salmista diz aqui que o que lhe consolava é que a palavra de Deus vivificava a sua alma, vivificava o seu coração. Mais adiante, versículo 52. Olha só. Versículo 52, ele diz o seguinte, lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto. Fonte de conforto, fonte de consolação. Está vendo aí, meus irmãos? Está vendo aí, minhas irmãs? Então, precisamos não só crer na palavra, para levarmos a palavra de Deus a sério. Precisamos sentir pela palavra. E esse sentir envolve nos deleitarmos nela, envolve desejarmos a palavra, envolve dependermos da palavra em tudo para as nossas vidas. Então, a Bíblia, ela é o livro que ela deve atingir também os nossos corações. Ela não deve ser apenas a base da nossa crença, mas ela tem que atingir as nossas emoções. Do contrário, ela vai ser um livro frio, mecânico, meramente religioso. E aí você pergunta, mas por que a Bíblia ela tem que afetar as minhas emoções? Porque a Bíblia, ela fala de uma pessoa. Na verdade, ela é a encarnação de uma pessoa. Ela é a personificação, melhor dizendo, de uma pessoa, que é de Jesus Cristo. Que é de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não foi à toa que Cristo disse que no rolo desse livro está escrito a meu respeito. Então, o livro, ele trata de uma pessoa. E essa pessoa é o nosso Salvador. Fonte da nossa alegria, fonte da nossa satisfação. Então, é por isso que nós precisamos nutrir os desejos mais elevados, os sentimentos mais elevados em relação à palavra, para que assim a gente possa se relacionar corretamente com ela. Certo? Então, veja, para levar a Bíblia a sério, eu preciso crer nela. Para levar a Bíblia a sério, eu preciso sentir por ela. Em terceiro lugar, para levar a palavra de Deus a sério, em terceiro lugar, eu preciso agir na palavra de Deus. A Bíblia, ela é o livro que deve, obrigatoriamente, impactar as nossas atitudes. E quando a gente vê o autor sagrado, a gente percebe
algumas ações que ele tinha em relação à palavra. Coisa prática, coisa real, coisa vívida. E aqui a gente vê pelo menos 5 ações. Eu não sei se vai dar tempo de vermos tudo, mas eu queria destacar pelo menos alguma. Em primeiro lugar, ele celebrava a palavra. Celebrava, se alegrava na palavra. Olha só, o versículo 172. O versículo 172. 172. Ele diz, ó: a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Ele celebrava a palavra, ele festejava a palavra. Olha só, meus irmãos, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Ele não tinha um movimento de indiferença quanto à Bíblia, não. Ele festejava, se alegrava na palavra do Senhor. Mas não só isso. Ele falava da palavra. Ele falava. Olha só o que a gente tem no versículo 13. Como ele cheio da palavra, dela falava. Olha só. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Foi aquilo que Cristo falou, que a nossa boca fala aquilo que está cheio o nosso coração. Então, quando o nosso coração está cheio da palavra, a gente vai falar da palavra. A gente vai falar a palavra. Os nossos lábios irão externar aquilo que nós temos dentro do nosso interior. E a gente precisa, meus irmãos, desse linguajar, um linguajar bíblico, um linguajar das Escrituras. Às vezes a gente fala tanta bobagem, tanta coisa que não edifica, tanta frivolidade, quando muitas vezes a gente devia se ocupar dentro das nossas conversas com aquilo que a palavra nos ensina, compartilhando experiências, compartilhando conhecimento, compartilhando nossa vivência, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ajudar outros a crescerem e assim juntos nos desenvolvermos em termos espirituais. Então veja, o salmista celebrava a palavra, veja, o salmista falava da palavra, mas não só isso, o salmista ele estudava a palavra de Deus. Versículo 15, olha só o que ele nos diz aqui no versículo 15: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Aqui ele meditava. O que é você meditar? É você ruminar. É você ouvir algo, aprender algo e estar martelando ali na mente. Rapaz, como é que é isso? Como é que isso se aplica à minha vida? Como é que é isso? Na medida em que a gente faz esse exercício, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa mente abre para a gente poder aprender mais de Deus. Eu sei que hoje é um desafio porque você tem tantas distrações que não querem fazer com que você medite. As coisas vêm prontas. É no YouTube, é no Instagram, é no TikTok. O mundo está sendo feito para você não pensar, para você ir seguindo a multidão, para você não ter senso crítico. E parece que você é o quadrado da história, né? Mas não é não, meus irmãos, não é não. A gente tem que meditar, ruminar, considerar a palavra de Deus em todas as suas aplicações. Isso leva tempo. Isso faz com que a gente pare em alguns instantes, reserve alguns minutos para pensar na palavra. A gente está tendo essa aula hoje pela manhã, um ótimo conteúdo para você revisar lá à tarde e fazer com que aquilo que você escutou possa realmente mexer na sua vida, transformar a sua vida para que você possa ser um cristão melhor. Agora, leva tempo. E o mundo que a gente vive não nos prepara para isso. É tudo muito pronto, é tudo muito enlatado, são frasinhas de efeito, mas que não produz o efeito que nós precisamos na nossa vida. Então, precisamos estudar, precisamos meditar, precisamos nos envolver com a palavra do Senhor. Então, celebrar a palavra, falar a palavra, estudar a palavra, guardar a palavra. Uma outra ação prática que nós devemos ter em relação à Bíblia. Olha só, o versículo 11. Olha só o que o salmista ele fala aqui. Versículo conhecido, que todos nós sabemos desde os primeiros anos de conversão. Ele diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Meus irmãos, qual é o exercício que a gente faz? Depois que a gente participa de um estudo, depois que a gente participa de um momento de meditação, depois que a gente participa de uma pregação, será que a gente vai com alguma coisa pensando? Será que a gente vai com alguma coisa pensando? A gente precisa disso. A gente precisa disso. Hoje mesmo, vocês vão ter no boletim o devocional. O devocional, fruto de uma reflexão
que eu fiz em cima daquilo que eu escutei, em termos de pregação, quando eu estava de recesso. Realmente eu estava procurando estudar muito a Bíblia, estava procurando receber, porque você passou o ano todinho fazendo isso, né? Mas eu queria fazer isso. Então, aos domingos, ia para a igreja e ali escutava a palavra. E aí, vi um dos sermões que foi a base do boletim de hoje, da devocional. Por quê? Não é só estar ali para escutar. Foi que eu aprendi. Foi que aquilo ali me melhorou. Foi que aquilo ali me edificou. A gente precisa disso, porque senão você só participa. Você não traz nada. Fica tudo lá, a gente tem que trazer. Trazer para a vida. Aliás, não só a devocional, o próprio sermão também, que vai ser o de hoje à noite, também é dentro dessa mesma realidade. Porque são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, para que a gente não separe esses instantes que a gente tem aqui, entendeu? Eu venho, aprendo, pronto, volto para casa, fecho a gaveta, só domingo que vem. Não, guardar. Foi o que eu aprendi. Em que eu me edifiquei? E a partir disso você está realmente fazendo com que a palavra esteja ali aperfeiçoando. Por fim, em quinto lugar, obedecer à palavra. Obedecer à palavra. Veja aí, versículo 44. Geralmente eu estou lendo só os versículos iniciais, né? Que eu estou vendo aqui na sequência. Então vamos um pouco mais para o fim. A gente está terminando aqui o nosso estudo. Diz o seguinte, ó, versículo 44. Assim, veja, observarei de contínuo. Não é aquela coisa acidental. Não é aquela coisa esporádica. Não, de contínuo. Assim observarei de contínuo a tua lei. E veja, para todo o... Olha só o compromisso que o salmista fala aqui. Ou a realidade, melhor dizendo, que ele descreve aqui. De obedecer à palavra. Observar continuamente. Seja na minha relação familiar, seja no meu ambiente de trabalho, seja no meu ciclo de amizade, seja na minha vida eclesiástica, e em todos os momentos eu estar obedecendo aquilo que Deus me ensina na sua palavra. Então, em terceiro lugar, agir na palavra de Deus, celebrando a palavra, falando da palavra, estudando a palavra, guardando a palavra, obedecendo a palavra. Irmãos, irmãs, que a gente possa avaliar a nossa vida. Como é que nós estamos quanto às nossas ações práticas da palavra? A gente tem esse cuidado? Celebrar, festejar a palavra de Deus? A gente procura falar aquilo que a gente aprendeu? A gente procura estudar cada vez mais e por isso a gente é um participante assíduo da Escola Bíblica Dominical. A gente procura guardar a palavra no nosso coração em cima daquilo que a gente aprendeu. A gente obedece essa palavra no seu sentido prático no meu dia a dia. É assim que a gente vai evidenciando aquilo que de fato a gente sente por ela. Então, a gente viu hoje pela manhã três ações para que a gente possa, de fato, levar a palavra de Deus a sério. A gente precisa crer na palavra, a gente precisa sentir pela palavra e a gente precisa agir na palavra. Assim, nós estaremos levando a palavra de Deus a sério. Fechando, o Salmo 119 é um poema de amor que nos dá orientações completas sobre como ver e se relacionar com a palavra de Deus. O Salmo 119 é um poema de amor que nos dá orientações completas, não só como a gente deve enxergar, mas também como nós devemos nos comportar em relação à própria palavra de Deus. O Salmo 119 nos mostra o que acreditar sobre a Bíblia. O Salmo 119 nos mostra o que sentir em relação à Bíblia. O Salmo 119 nos mostra o que fazer com a Bíblia. Você tem aqui o pacote completo no Salmo de número 119. Essa é a reação natural. Ou seja, de você crer, de você sentir, de você se deixar conduzir quando nós aprendemos que a palavra de Deus não é qualquer palavra, mas é o seu livro inspirado, é o seu livro autoritativo, é o seu livro suficiente, é o seu livro claro, que vai conduzindo toda a nossa vida ao longo da nossa caminhada. Portanto, irmãos, que a gente assuma esse compromisso. Assuma esse compromisso durante esse ano 2026. De pelo menos reservar esse momento que a gente tem, dominicalmente, de vir à casa do Senhor e de aprender a palavra. Assim como a palavra de Deus é, de maneira clara, de maneira fiel, de maneira verdadeira, perguntando,
questionando, para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento, porque é assim que a gente faz todos os domingos na nossa escola bíblica dominical. Então, que a gente possa assumir esse compromisso de poder estar aqui presente ao longo dos domingos restantes, e serão vários que nós teremos até o final do ano, mas para em cada domingo que aqui estivermos, virmos com fome, virmos com desejo, virmos com vontade de aprender a palavra, que não seja um mero aprendizado teórico, mas que venha a ser um aprendizado que nos transforme e que nos faça cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. No que depender de mim, esse objetivo vai ser alcançado. Espero que os irmãos possam vir junto conosco e assim juntos podermos aprender tudo aquilo que Deus ele tem reservado para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.